Hoje eu vou mostrar para vocês dois grandes mestres do jiu-jitsu. Um, aos 53 anos de idade, é o campeão paulista e brasileiro dos Super Sêniors. O outro, o grande mestre Roberto Lage, que vai falar para vocês a respeito da luta do freestyle da semana passada, que nós mostramos toda essa polêmica. Não sai daí não, Por Dentro do Ringue está começando agora. Por Dentro do Ringue hoje com dois grandes mestres do jiu-jitsu. O primeiro deles, Armando Restani, 53 anos de idade. Pratica jiu-jitsu até hoje e compete. Armando, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Igualmente. Conta para nós um pouquinho da sua história, quando você começou a treinar jiu-jitsu, quantos anos fazem isso? Bom, eu comecei em 1966 com o mestre Gastão Grace, na época com 60 anos de idade. Logo depois ele iria se aposentar, infelizmente. E dei aula na Academia Grace até 1985 e de 86 até 95 na Transbrasil. Atualmente dou aulas particulares e na Academia Lotus. Quantos anos de jiu-jitsu? Desde o dia que você começou a treinar? O ano que vem fará mais 30 anos. 30 anos, 30 anos de jiu-jitsu. E você ainda compete, você é campeão paulista e brasileiro super sênior, é isso? Isso, exato. Já no campeonato de 95 eu vi um diploma seu, a gente vai mostrar para os amigos de Por Dentro do Ringue. A competição está dentro de mim. Antes de entrar no jiu-jitsu eu já competi em atletismo, fui campeão em atletismo, também passei pelo boxe, fiz levantamento de peso. No levantamento de peso fui campeão recordista sul-americano, fui convocado para o Mundial, no atletismo fui convocado para os Jogos Pan-Americanos. Eu sempre gostei de competição, sempre gostei de lutar. Então dá um recado para os jovens lutadores que estão em casa vendo a gente. Está aqui o Armando, 53 anos, competindo até hoje. Então nunca é tarde para se começar e para se competir, não? Sem dúvida, nunca é tarde. Aliás, eu cito como exemplo, na última maratona de São Paulo, um atleta com 83 anos de idade cruzou a linha de chegada, 42.195 metros, 83 anos. E sabe quantos anos ele começou a correr? Com 69 anos. Então tá aí. Armando Restani, um grande exemplo como atleta, como homem, como competidor. Armando, explica agora para mim como é que é esse negócio de categoria sênior, super sênior, qual a divisão, qual a idade? Bom, é o seguinte, a diferenciação entre a categoria de veteranos, entre a Federação Paulista, por exemplo, e a Confederação Brasileira. Na Federação Paulista, considera-se como veterano todo atleta acima de 35 anos de idade, né? E aí é agrupado em Master A e Master B. O Master A significa a faixa branca e faixa azul, e o Master B, a roxa, marrom e preta. Já no brasileiro, no Campeonato Brasileiro, considerou-se, digamos, o veterano acima de 30 anos. Então, de 30 a 39 anos seria o Master, 40 a 45 o Sênior e acima de 45 anos seria o Super Sênior, que é a categoria que eu me digo. E você, além de competir, você prepara campeões também? Ah, sim, lógico. Eu procuro delapidar, digamos assim, quando eu vejo alguma matéria-prima boa, né, nas mãos, para preparar ele para as competições, né? E os interessados, como é que encontram o Armando? Tem algum telefone que eles possam te ligar? Bom, tem o telefone da Academia Lotus, né, 267-3390, né, lá em Santana. Fala de novo, devagarinho. 267 267-3390. 011 o DDD aqui em São Paulo. 011 o DDD, exato. E tem também na Liberdade, né? A Academia Lotus tem várias filiais. Mas os interessados podem ligar para esse número. Pode ligar para esse número, exato. Se bem que na Academia Lotus eu estou mais nos finais de semana, né? Então tá certo. Então com vocês, Armando Restani, um grande exemplo, um grande homem. Armando, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer, e a gente se meu. cruza pelas competições aí. Perfeito. Um abraço. Obrigado. E comigo também hoje o grande mestre Roberto Lage. Como a gente havia anunciado semana passada, o Roberto está aqui hoje
para falar da gente um pouco da sua carreira, da sua vida e também da polêmica luta final do freestyle de outubro entre o Alessandro e o Jorge Pereira do Rio de Janeiro. Roberto, é um prazer tê-lo aqui comigo. Eu agradeço poder esclarecer essa luta. É polêmica para vocês que estavam fora da regra, né? Vocês não estavam sabendo o regulamento da regra, então realmente foi uma polêmica, atrapalhou muito isso. Eu, quando saí do ringue, me achei culpado, mas por mais calmo, sentei, li novamente a regra, aí eu fiquei tranquilo que foi tudo correto, como determinou o médico e a direção do evento. Bom, então já que você já saiu, eu ia deixar para o fim, mas já que você já saiu, vamos falar primeiro disso. É que você já saiu dando tiro em mim, eu tenho que me defender, né? Não, a minha função é essa. Tá certo. Deixa eu falar o seguinte para você, eu estava do lado do ringue acompanhando a competição e eu também, sinceramente, não entendi. Então eu trouxe você aqui para que você explicasse a regra então pra gente. Vou explicar a minha visão, a visão do Batarelli, não a visão de ninguém. E eu estou aqui para exatamente mostrar a minha visão. Eu achei que o lutador do Rio de Janeiro, o Jorge Pereira, tinha sido nocauteado. E pela regra que me informaram, que não tinha contagem, não tem nada. É igual estrangulou, bateu, apagou, o juiz entrou no meio, acaba. Isso é o que me passaram, você já vai explicar já. Deixa eu dar a minha opinião. Então, quando ele apagou, que você entrou, eu achei que você tinha acabado a luta. Que não teve contagem, você não iniciou a contar ali. No vídeo é claro ainda, você conta depois que ele está no corner, aí você abre a contagem. Ou se você contou, você não sinalizou. Eu não vi sinalização nenhuma de contagem. E aí, você conversa alguma coisa com o Jorge, que não dá para saber o que é, o Alessandro dá mais um soco. Aí separa, o corner do Jorge invade o ringue. Segundo a outra informação que eu tive dos organizadores da competição, invasão de ringue é desclassificação. Eu achei que aí seria desclassificação. Aí a luta recomeçou e terminou de um jeito também que eu não entendi. E não falei com o Alessandro, não falei com ninguém, estou trazendo você aqui. Não entendi como acabou a luta. Então eu queria exatamente que você explicasse para todo mundo a regra, o que aconteceu, qual foi a sua decisão, por que tudo isso, para exatamente limpar toda essa coisa estranha que ficou no ar. A oportunidade é ótima. Primeiro, o Vale Tudo, as pessoas que estão assistindo, eles querem ver sangue, querem ver quebrar ossos, e não é, Vale Tudo não é isso. A ordem médica, assim, não é para deixar matar o adversário, é um adversário, não um inimigo. Então, o médico foi bem claro, quando o adversário estiver em estado tortuoso, que eles chamam, né, para a luta, abre contagem, se ele não tiver condição de continuar, encerra-se a luta. Essa foi a ordem, isso foi falado em todas as reuniões. Quando o atleta Alessandro, aliás, o Alessandro perdeu para ele mesmo, né? Só para dar uma... Quando o atleta Alessandro acertou uns 3 ou 4 no rosto do Jorge, o Jorge ficou no estado não apagado. Ele não apagou, ele não entrou em nocaute. Se você observar o filme, você vê que ele não entrou em nocaute. Mas só que a ordem era parar a luta naquele momento. Deixa eu só colocar, eu achei que ele entrou em nocaute, porque depois a gente vai mostrar de novo essa imagem, quando ele está socando, o braço do Jorge cai. Solta. Isso realmente é sintoma de que apagou, perdeu a consciência por alguns instantes. Porque boxe, o full contact, o pancada, o sintoma é mais ou menos o mesmo. Desse eu estou um pouco acostumado. Ele apagou por alguns instantes, ele apagou. E aí pode ter recobrado a consciência assim, ó. Como tem lutador que perde a consciência de pé com a guarda alta, mas não sabe nem o que aconteceu. Eu já vi casos de o lutador ser nocauteado em pé, não caiu, tá falando, aí senta no corner e fala, que hora vai começar a luta? Ele tá completamente nocauteado. Então, só o que me levou a crer que ele estava apagado foi exatamente isso, desculpa. Eu nunca arbitrei uma luta de boxe, e você tem a experiência disso, eu aceito isso até como aprimoramento para você arbitrar mais alguma vez. Eu quero deixar claro, Roberto, eu não estou te acusando, eu estou exatamente esclarecendo alguns pontos meus, pessoais, que eu acho que é de muita gente. Então, a ideia exatamente desse programa é esclarecer e não acusar ninguém, mesmo porque você é um grande amigo. Quando eu percebi que o Jorge baixou a guarda e deitou o rosto, eu lembrei das ordens do médico, não pode deixar o cara, ele não responde mais por ele. Concordo. Eu separei a luta, podia até ter apagado, mas ele conversou no mesmo horário, no mesmo instante ele conversou comigo. Eu disse, Jorge, você não tem mais condição de luta. E o Jorge estava com a guarda baixa,
não estava nem prestando atenção na luta, quando o Alessandro, aliás, muito bem preparado para esse combate, mas psicologicamente, uma negação. Então ele se preparou para vencer a luta, mas não se preparou para controlar o corpo dele. A mente dele não controlou o corpo dele. Então naquela coisa ele foi em cima e socou. Quer dizer, na minha opinião, covardemente. Porque o adversário estava sentado, com a guarda baixa, e eu já tinha falado para o Alessandro, sai que você já venceu a luta, calma. Ele não respeitou, quer dizer, ele estava fora de controle. Naquele momento, tinha que desclassificar o Alessandro. Essa era a regra. Concordo. Certo? Só que naquele momento, o técnico, os amigos, porque a polícia também foi culpada disso, que não controlou o ringue, tá? Eles invadiram o ringue, não porque o lutador do jiu-jitsu tinha perdido a luta, não, com a seguinte frase: seu covarde, você bateu covardemente, e eles invadiram o ringue. Nessa hora tinha que desclassificar o Jorge. O Ibirapuera lotado, aquele povo excitadíssimo, fazendo aquela barulheira danada. Se eu paro a luta naquele instante e desclassifico os dois, aí o negócio ia ficar bem pior, eu acredito, porque ia dar uma revolta, todo mundo esperou aquela luta estava sendo esperada, aguardada há meses já. Então eu tive que pensar tudo rapidamente, né? Se eu desclassifico os dois, acabou o evento, esse povo vai partir para a briga mesmo e ninguém ia segurar. Então eu acho que a atitude mais correta era continuar, mas não fiz isso de livre e espontânea vontade. Olhei para o diretor de arbitragem, que era o mestre Flávio Bering, ele disse, toca a arbitragem. Botei os dois em pé e eles continuaram. Aí o Alessandro não soube administrar a luta dele, não teria ganho essa luta. Aliás, o lutador de jiu-jitsu do Rio de Janeiro, desde o primeiro evento de todos, foi o cara mais despreparado que eu vi para entrar no Vale Tudo até hoje. Ele veio porque as pessoas têm mania de, é lá em São Paulo? É lá em São Paulo, vamos lá. Os caras são quadrados, ninguém sabe nada, né? E chegaram aqui e dançaram mesmo. Aí se não se preparar, vão dançar também. Não é só lutador de jiu-jitsu, não, qualquer um que subir no ringue despreparado, achando que briga em boate, bate em gente que não sabe nada, acha que vai subir no ringue e lá no ringue ele vai encontrar um adversário preparado. E foi o que aconteceu. Mas a arbitragem, não houve erro, tanto é que eu fiz uma carta explicando, fiz um relatório, e esse relatório foi aprovado pelos diretores do freestyle. Todos eles disseram que eu estava com a razão, e quando viram com calma, né, a luta, quando o Alessandro soca o Jorge, eles mesmos, o próprio Norberto Serrano, falou, acabou, não tem jeito. Então isso foi Então tá aqui o lado do Roberto Lage, que foi o árbitro da luta, esclareceu alguns pontos. Eu gostaria de deixar aqui a minha opinião sobre isso, que eu abri falando sobre isso. Agora, ouvindo o Roberto, dou razão à atitude dele, mas continuo achando que a regra desse evento está errada e que os dois teriam que ter sido desclassificados, independente do que a torcida acha ou deixa de achar. Aí está o erro também da arbitragem, que não tinha policiamento para dar total segurança ao árbitro. E já vi combate de boxe, de full contact, acontecer coisas sem decisão, por exemplo. Acontece um imprevisto, não ganha nem perde, poderia ter acontecido nessa luta. Como é um evento que está começando a surgir no Brasil, com a mídia ajudando e bem organizado, já existem Vale Tudo há muito tempo. Só que com uma certa regra, um certo controle, então vamos pensar nesses casos. Porque um evento desse porte, quando se monta uma comissão de arbitragem, tem que se pensar sempre no pior. Eu tenho uma certa experiência em organizar eventos de luta, não em Vale Tudo, mas a gente sempre pensa no pior. Então ali, pelo que o Roberto me falou, os dois teriam que ter sido desclassificados, ou a luta ser sem decisão, marcada uma nova data, e aí sim se disputasse esse título de novo. Mas, infelizmente, aconteceu. O Roberto mostrou o lado dele, eu acho que ele está extremamente certo. E a gente vai mostrar alguma coisa da carreira do Roberto, e eu queria agora que ele falasse um pouco dele, Roberto Lage, como praticante de jiu-jitsu, como professor de jiu-jitsu, como formador de campeões. Fala pra gente como é que você começou, você ainda compete como o Armando em Master, não? Explica pra gente um pouco da história do Roberto Lage. Eu comecei no judô, comecei bem cedo, não vou falar a idade, não, vocês vão descobrir a minha idade aí, né?
Comecei bem cedo no judô com o professor Fuyoide, a qual fui fiel até o último momento que eu treinei na academia dele. Cheguei a 4º dan com ele, de judô. Tenho orgulho de ter pertencido à melhor equipe de judô da América Latina, da época. Depois comecei a fazer jiu-jitsu com o professor Otávio de Almeida. Uma pessoa que, quando eu digo o nome dele, me arrepio todo, porque marcou de uma forma fantástica. Me apaixonei pelo jiu-jitsu, melhorei no judô, a parte de chão, e aí a idade vem chegando, você para de competir o judô, e continuei no jiu-jitsu. E estou até hoje, né, formando, graças a Deus. Eu não me considero um bom técnico, eu me considero o professor mais sortudo do mundo, porque os atletas que eu tenho são fantásticos. Eu considero como filhos, são atletas de ponta. E o ano retrasado eles pediam, as crianças, ô professor, você não vai competir, você não vai competir. Eu sempre caindo fora, né, porque minha fase já passou. Aí insistiram tanto que apareceu a categoria Master em São Paulo. E aí o Armando entrou, eu entrei também, tá? E graças a Deus deu certo. A base que a gente teve funcionou. Então, o fôlego não tem mais, mas isso é experiência, a base funcionou. Eu também fui campeão paulista em 95. Né? Não tive esse peito do Armando de disputar o Campeonato Brasileiro, porque na nossa academia eu sou igualzinho aos meus alunos. Eu não sou melhor que eles, nem pior, sou igual. E quando houve a inscrição para o Campeonato Brasileiro, eu procurei meus alunos, eu faço a inscrição como se eles fossem meus professores. Faço. Eles disseram, não vai não, deixa pra lá isso, né? Eu entrei na deles e dancei, né? Porque eu tava morrendo de vontade de ir. E a academia do Roberto Lage, a equipe, que é a Gallery, né? É o Gallery Club. Eu sei que é um dos clubes de jiu-jitsu que mais tem títulos aqui em São Paulo. Graças a Deus a gente vem numa fase muito boa desde o início, não podendo deixar de lado a equipe Lotus Club, do meu amigo Moisés, que também faz um trabalho muito bom, e a gente tem sido lado a lado aí nos campeonatos, né? Mas eu vou realizar um sonho em janeiro. Eu conheci 2 malucos pelo jiu-jitsu, o Tito e o De Paula. Chegaram para mim e disseram, vamos fazer o maior tatame do mundo? Eu falei, vamos. Então nós estamos inaugurando em janeiro, lá na Lapa também, uma área particular, tatame particular, não de clube, né? De 330 metros quadrados, só de área de luta, com arquibancada. E ali a gente vai trazer as expressões do jiu-jitsu para palestras, cursos, né? Vai ser um centro de treinamento técnico, em que a gente vai tentar melhorar o jiu-jitsu de São Paulo, para que a gente fique realmente no nosso lugar. São Paulo não pode ser segundo, terceiro em nada. São Paulo é primeiro lugar em tudo. Só que a gente vai precisar lutar para isso. Então nós vamos fazer esse centro técnico e contar já com a presença dos grandes mestres. O professor mestre Fábio Bering já se prontificou a dar o primeiro curso. Tá? A gente está com uma surpresa aí para o Brasil, né? Não é para São Paulo. Uma pessoa que nós estamos trazendo para cá, para ensinar Vale Tudo. E ensinar o jiu-jitsu puro também. Vai ser um curso nesse centro técnico. E quem é essa pessoa? Surpresa. Surpresa, hein? Surpresa. Então vocês acompanharam esse grande homem, grande mestre, que realmente o mestre é exatamente isso. Humilde, sabe exatamente onde pisa. Um grande amigo meu, Roberto Lage. Roberto, deixa seu telefone para quem quiser entrar em contato com você. A equipe Roberto Lage fica na Lapa e o telefone é 832-3679. Tanto para aulas coletivas como para aulas particulares. Nós temos faixas pretas disponíveis lá para atender seu telefone e você vai receber sua aula ou na sua própria residência ou na nossa academia. E eu sempre dou chance aqui dos atletas e dos professores falarem dos seus patrocinadores, de quem apoia. Eu estou vendo que você tem um monte de empresa te apoiando. Fala um pouquinho deles. Olha, graças a Deus, trabalhando, parece que as coisas chegam na hora certa. A Krugans, uma fábrica de kimono do Rio de Janeiro, e inclusive o kimono que o Royce usa é Krugans, e eles estão patrocinando a gente, a nossa equipe, estão entrando em São Paulo, dando um apoio forte à nossa equipe, a equipe Roberto Lage. A Tojo, que é um aparelho de som, não tem nada a ver com jiu-jitsu, mas eles estão acreditando na marca jiu-jitsu e também vão entrar nesse patrocínio e ajuda aos atletas da equipe Roberto Lage. E o Rafael da Brasilk, que é o homem que me ajudou desde o início.
Existem fases difíceis que a gente vende às vezes uma camiseta e já ajuda a academia. O Rafael, o Abracil, que sempre ajudou, sempre colocou isso à disposição da academia, sem cobrar nada. Um dia a gente acerta, né? E ajuda muito. Realmente são de empresários assim que o esporte brasileiro precisa. Roberto, foi um prazer tê-lo aqui comigo e espero que você volte sempre. Muito obrigado, até. Um abraço. Obrigado. Espero ter podido esclarecer para vocês os vários pontos a respeito da luta polêmica de freestyle ou de vale tudo. Semana que vem mostraremos para vocês o terceiro circuito do freestyle que aconteceu ontem. E lembrando, continue escrevendo para a gente que você também pode ganhar um presente. Por Dentro do Ringue vai ficando por aqui. Semana que vem temos um novo encontro marcado. Até lá e um grande abraço.